Bom dia, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre o cego de nascença que se encontra no capítulo 9 do Evangelho de João. Vamos ler apenas alguns versículos que eu quero falar algumas coisas sobre essa passagem. Diz assim: Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, olha que interessante. O texto deixa bem claro que esse cego era um cego de nascença. Isso é interessante também. O porquê que a Bíblia está dando esse relato, que esse cego é um cego de nascença. Porque tem pessoas que nascem cegas e tem pessoas que perdem a sua visão. Seja quando criança, seja quando adulto, seja depois na sua velhice. Mas aqui o texto deixa claro que esse cego é um cego de nascença, tá? Um cego de nascença. Por isso que os seus discípulos vão perguntar: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que este nascesse cego? Então eles já partem de uma pressuposição que se esse camarada aqui era cego, ou se ele nasceu cego, a pressuposição é que se ele é cego, é porque ele é um cara muito mau. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Ou seja, aí tem coisa. Se ele não fosse um camarada mau, ele não seria cego, ele não teria nascido cego. Ou se os seus pais não fossem maus, não fossem grandes pecadores contra Deus, jamais ele teria nascido cego. Então isso é uma pressuposição. É uma pressuposição que se alguém está passando por algum problema, logo esse alguém é um alguém muito mau. Não. Não é isso. Não é assim que funciona. Pode até ser que alguém esteja passando por dificuldade, que alguém aconteça alguma coisa de grave na vida dele por um mal que ele fez, mas nesse caso não. O texto deixa muito claro que esse cego era um cego de nascença, então os discípulos já imaginaram que se ele nasceu cego é porque ele cometeu algum pecado, ou os pais dele cometeram algum pecado. Eles dizem aqui: quem pecou, este? Foi ele que pecou para que ele nascesse cego? Foi a mãe dele que pecou para que ele nascesse cego? Será que foi o pai dele que pecou para que ele nascesse cego? Porque se eles não fossem pessoas pecadoras, jamais ele teria nascido cego. Então isso é uma pressuposição. E muitas vezes nós fazemos isso também. Olha, se esse irmão está com dificuldade, olha, sei não se ele não tem algum pecado oculto aí, né? Ou se esse camarada está acontecendo isso de mal com ele, né? É porque ele é um camarada muito mau. Não, nem sempre. Olha só, então a pressuposição é que esse camarada era um camarada mau. Esse camarada era um grande pecador. Porque a pergunta que eles fazem de imediato é: quem pecou? Ele ou este ou os pais dele para que nascesse cego? Jesus responde. Jesus responde: nem ele pecou e nem os seus pais. Então quem é que pecou? Por que ele nasceu cego? Foi ele que pecou? Foi os pais dele que pecaram? Jesus disse: não. Nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. Jesus não está isentando eles de pecado, não está dizendo que esse homem cego não é um pecador, não está dizendo que os pais dele não é pecador, não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o motivo dele nascer cego nada tem a ver com pecado. Já pensou Deus punir esses pais com o nascimento de uma criança cega porque esses pais fizeram algo de mal contra Deus? Esse Deus seria mais mal do que os pais dele ou do que ele. Não. Então isso não é um castigo, nada tem a ver com castigo. Jamais Deus ia fazer isso. Punir os pais dessa forma porque os pais seriam pecadores? Não. Então Jesus diz, deixa bem claro, nem ele pecou e nem os pais dele. Então, se os pais deles não pecaram, se ele não pecou, então por que ele nasceu cego? Jesus vai responder o porquê. Jesus diz, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então por que ele nasceu cego? Para que fosse manifestado nele as obras de Deus.
Então aqui nós vamos ver uma obra extraordinária. Se você ler todo esse capítulo, toda essa passagem, você vai ver que coisa interessante. Porque as pessoas, de fato, acreditavam que ele nasceu cego por causa ou do próprio pecado dele, que seria, isso não tem como, porque como é que ele pecou dentro do ventre da mãe dele? Para já nascer cego, para ser formado cego dentro do ventre da mãe. Então já é o que as pessoas pensavam, ou ele pecou, ou o pai dele pecou, ou a mãe dele pecou, porque senão ele não teria nascido cego. Então isso é uma pressuposição. Muitas vezes nós também pensamos desse jeito. Nós temos que tomar muito cuidado. Então por que ele nasceu cego? Para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. Para que as pessoas pudessem ver a obra extraordinária que Deus faria na vida dele. Para que ele mesmo visse a obra extraordinária que Deus faria na vida dele. Para que os pais dele vissem as obras extraordinárias que Deus faria na vida dele. Então nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então veja qual é a obra que vai ser manifestada aqui. É que esse camarada que nasceu cego vai ser o primeiro cego de nascença que nós temos notícia que foi curado. Olha o que é que diz aqui o versículo 32. Esse mesmo cego, depois de ser curado, ele afirma, olha só, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Olha que obra extraordinária. Ele está dizendo, olha, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos, ou que alguém curasse, que alguém desse visão a um cego de nascença, a alguém que já nasceu cego. Que nós sabemos que se a pessoa perdeu a visão por algum motivo, hoje com a medicina avançada que nós temos, é muito fácil. Muitas pessoas voltam a enxergar. Mas quem já nasce cego de nascença, não tem medicina, não tem tecnologia avançada, nem nos nossos dias, que faça o camarada voltar a enxergar. Não existe essa possibilidade. Agora imagine naquela época. Então se ele está dizendo isso, porque muitas pessoas que perdiam a sua visão eram curadas. Mas nesse caso aqui, esse é um cego de nascença. Então a afirmação dele é que desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Então essa é a obra que Deus vai manifestar na vida dele, como Jesus disse no versículo 3. Isso foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. E essa obra foi manifesta. Jesus curou a este camarada. Versículo 34. Responderam eles, os fariseus. Respondeu eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Quem você pensa que é? Você é um pecador. Você nasceu todo em pecado, por isso que você nasceu cego. E você quer ensinar a nós? Não, você não vai nos ensinar. Então veja que também a pressuposição dos fariseus, aqui dos doutores da lei, era esta, que se ele nasceu cego, é porque ele já nasceu todo em pecado. Ele era um grande pecador. Ou ele pecou, fez alguma coisa de mal com os seus pais, que senão ele não teria nascido cego. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, que muitas vezes nós também enredamos por esse caminho, achando que alguém está passando por alguma dificuldade porque fez alguma coisa de errado. Nem sempre é assim. Muitas vezes, é claro, nós passamos grandes dificuldades, muitas coisas de ruim nos acontecem,